Não, eu tenho uma dúvida, se tá todo mundo preparado para a gravação. Nossa, que loucura. Eu tinha que ter guardado para abrir, Fernando. Ó, Steve, eu vou abrir de novo para você guardar esse barulhinho. Viu? Eu tenho uma cerveja aqui, dá pra fazer barulho também. Viu? Tem que estar preparado para a gravação. Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Devs Cansados. Um podcast bem-humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos todos devs cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Somos cansados. Somos todos devs cansados. E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos? Antes de mais nada, vamos nos apresentar e vou chamar uma voz muito conhecida que vocês já estão cansados de ouvir. Então, pessoal, eu sou o Fernando César de Curitiba e hoje eu tô aqui só pra... Hoje eu não sou host, eu tô tão feliz. Olá, pessoal, eu sou o Alex, falo de Belo Horizonte. Já fui um dev, hoje estou cansado de ser dev, então eu passei para a área de gestão, hoje estou atuando aí com gestão de times distribuídos. Então no LinkedIn lá, Alexander Carvalho, podem me achar lá. Estou sempre divulgando vagas, a Avenue Coach está sempre com vagas abertas, enfim, todos os tipos aí de tecnologias. De vez em quando a gente tem também uns artigos legais, a gente tem os white papers que a gente coloca lá, alguns eventos online, então fiquem de olho lá que eu estou sempre divulgando. Oi, eu sou Thaís Bueno, eu nunca fui dev, mas estou estudando sistemas, mas eu não quero ser dev. Sou GPM na Raia Drogasil. Vocês me encontram no LinkedIn, Thaís Vieira Bueno, no Instagram, Thaís Vieira Bueno também. Estou com muitas posições de desenvolvimento abertas no meu time, para Java, Magento, PHP, React Native, Node. Estou contratando também 2 tech leads. Então, se você é um tech lead e quer vir trabalhar aqui conosco, tem interesse ou familiaridade com essas linguagens, é um cara consultivo, é uma pessoa que quer vir somar aqui com a gente, tem esse interesse em ter autonomia com muita responsabilidade, tem uma equipe esperando por você, a gente é muito legal, vem trabalhar com a gente. Bom, pessoal, eu sou o Luiz, atualmente faço liderança técnica do time na Stone Pagamentos e tenho a dizer que eu já tenho mais de 100 horas no simulador de gestão da Microsoft, o Age of Empires 2. Bom, e eu sou Bruna, vocês já estão cansados de me ouvir aqui também, e eu estou cansada pelos meus gestores, gente, porque eles têm trabalho demais, tadinhos. Mas enfim. Agora relaxe, pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. E acho que é um tema que o pessoal já tinha pedido bastante para a gente trazer. E acho que a primeira pergunta e a mais comum que a gente tem, assim, né, é se você precisa ter um background técnico para ser gestor da área que você está fazendo. E aí eu vou chamar o Alex para poder começar esse papo. Beleza, eu começo então, começa esse desafio aí. Bom, eu acho que isso vai de cada um, né? Assim, eu acho que vai ter determinadas áreas onde isso vai ser muito importante, outras não. Para mim, né, no cargo que eu tenho hoje, eu acho muito importante. Eu acho que se eu não tivesse um background técnico de desenvolvimento, eu acho que ia ser muito enrolado, eu acho que ia ser muito prazo que ia ser postergado. Então é legal a gente entender, sim, um pouquinho como é que as coisas são feitas, até para a gente poder ter um direcionamento, uma estratégia melhor com o seu time, ter um pouco mais de empatia com as pessoas, né, saber o que elas estão passando. Então, assim, eu acho que na posição que eu estou hoje, eu acho muito importante ter o background técnico também. Eu acho que complementando, né, acho que não é extremamente necessário. Acho que a palavra-chave está no que o Alex colocou da empatia, né? Se você também, você tem que tentar entender o lado, né, do outro. Então, se você não tem exatamente esse background técnico, talvez para
para questionar algumas coisas, né? Você deixar o povo ficar colocando prazo extra aí, né, Alex? Exatamente. Se você não tem esse ponto, pelo menos realmente tentar entender os lados. Acho que o resumo do gestor é isso, né? Ser empático com as pessoas que ele lidera, né? Imagina você ser aquele gestor lá que não entende nada e o seu desenvolvedor tem algo muito complexo para fazer e você fala, não, é só mais um botão aí, ó. Em 2 minutos você faz. Então, você acha que desmotiva o seu time, né? Então, sim, eu acho importante, sim. E você, Thaís, o que você acha? Eu acho fundamental, né? No meu caso, eu tenho formação em comunicação social, olha isso. E embora eu não trabalhe com desenvolvedores direto, né, como gerente de engenharia, eu trabalho como GPM. Eu voltei para a escola para estudar sistemas, estou na metade do curso, justamente para poder ter a empatia e o conhecimento de poder entender o lado da pessoa, mas também provocar quando necessário, né? E saber demandar e ter interlocução com a outra parte. Então, eu acho muito importante. Estando como GPM, eu também já fui PM, e isso também me ajuda a desenvolver melhor as pessoas, né? Porque a gente consegue vestir o chapéu da empatia, é fundamental. Então, é importante, mas não é só isso, né? A liderança técnica é uma metade técnica e metade soft skills também e liderança. Então, elas se complementam muito bem. E você fala desse ponto de liderança técnica, porque hoje, principalmente na TI, né, no time de engenharias, a gente também tem o papel de tech lead, que é, inclusive, né, Luiz, dessa parte assim. Então, por exemplo, em situações onde a gente tem, né, o tech lead, que é uma pessoa mais técnica, assim, que tem esse background técnico, e a gente tem também o gerente na qual a gente reporta, ainda assim é essencial, não é essencial, mas ainda assim é necessário que eles tenham mais para aprender a se comunicar também, né? Acho que, voltando disso de empatia, é difícil ter empatia de uma coisa que você não entende absolutamente nada. Mas como que é, né? Até que ponto que fica, então, o papel do tech lead, assim, do gerente técnico e do gerente em um cenário onde a gente tem ambos? Eu acho complicado necessariamente traçar essa linha bem definida entre os dois, porque isso pode ser um problema até cultural da empresa. Exemplo, às vezes tem empresas que vão impulsionar o tech lead a ser um gerente. Então, eu também acredito que pode ter um problema dessa zona cinza aí, entre nomenclaturas, né, de cargos, né, e de atuações. Agora, eu também sou bem da linha do mesmo gerente, se ele puder ter um mínimo de estrada com aquela atividade que ele está ajudando a gerenciar, é muito importante. Principalmente, não é obrigatório, né? Se você tiver bons assessores, né, bons braços direitos, eu acho que até vai, honestamente, mas eu acho mais difícil. Eu acho fundamental, Luiz. Sabe por quê? Pelo seguinte, você minimamente vai ter que sempre manter-se atualizado, porque é uma área técnica. Então, por mais que você não code mais, ou sei lá, ou a linguagem que você aprendeu e rampou a codar já nem seja mais usada, continuam valendo os bons princípios, né? E os bons princípios de gestão de engenharia. Então, eu acho crucial. Tem esse segundo ponto de você ficar na mão de técnicos que não necessariamente também estão atualizados. Então, eu acho que assim, para você poder liderar, você precisa saber fazer, ou pelo menos saber como faz, né? Eu faço muito paralelo com o futebol. Há jogadores brilhantes que são técnicos brilhantes. Há jogadores mais ou menos que são brilhantes técnicos. E há jogadores brilhantes que não são bons técnicos. Mas no final do dia, você precisa ter alguma familiaridade com o futebol, né, meu? Senão, o que vai sair do outro lado? Então, acho fundamental, assim, fundamental. Eu, assim, achei legal que o Luiz colocou, né, sobre ter essa zona cinza, né, entre o gerente técnico e eu, às vezes, eventualmente, né, o de pessoas só, né, o mais focado em pessoas, que eu acho que até o que a gente tem mais necessidade hoje, mas tem cenários que eu vejo como importante ter os dois, sim, separados, porque, geralmente, quando a pessoa é bastante técnica e tem aquele desenvolvedor que realmente ele é o tech lead, ele é a referência técnica, eventualmente, para uma empresa inteira, não só para um time do qual ele participa. E aí acabou forçando essa pessoa a se tornar um gestor de pessoas e ele não tem habilidade para isso, né?
Então, esse é o cara que ele vai ser, os braços direitos, né, que foram ditos, ele vai ser um excelente braço direito de um gestor de pessoas, efetivamente. Ele vai ser o cara que vai dar todo esse suporte técnico. Então, eu acredito que tem cenários, sim, que faz bastante sentido quando, justamente, esse tech lead, ele não tem essa skill, ou essa habilidade, ou não tem vontade também de desenvolver essa habilidade de gestão de pessoas, né? Sim. Eu sou muito a favor de carreiras em Y, W, Z, enfim, assim tem por aí, que eu acho que dá liberdade para a pessoa poder, né, ser boa naquilo que ela gosta e que ela é de verdade. Porque às vezes quando você não tem essas possibilidades, e eu vejo muito isso, pessoas técnicas acham que elas só vão crescer na carreira se elas forem gerentes, né? Eu só estou crescendo na minha carreira se eu for um gerente, eu tenho que largar a área técnica. Eu acho que não é assim. Eu acho que principalmente empresas onde o técnico é importante, o gerencial é importante, você pode ter ali pessoas com cargo de tech lead, arquitetos, que são tão importantes na empresa como uma pessoa que faz gestão, né? Então eu acho que ter essas opções aí eu acho bem bacana, assim. Eu acho que dá uma liberdade profissional poder navegar onde ele gosta mais. E eu também acredito que, engraçado, hoje em dia a gente vem... o Fernando é um agilista, esse modelo do ágil, né, ele modificou muito a estrutura organizacional, né, das empresas. Então, o que antes era como se fosse uma grande pirâmide, né, hoje está tudo muito separado em silos, né, vamos dizer assim, né, em squads, em tribos, né, que tem outras propostas, tem outras pegadas do modelo de gestão clássico, sei lá, até do final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, inclusive. É muito diferente. Eu acredito que nem existia esse tipo de coisa, ou se existia era muito, muito, muito tímido, né? Se não me engano, o mais próximo disso era uma estrutura matricial, né? Que o pessoal tentava fazer alguma espécie de divisão desassociada, né? De um grande departamento, entre outros, né? Mas eu acredito que essa estrutura voltada ao ágil, ela também, de certa forma... ela só ajudou a deixar essa zona ainda mais cinza. Porque como é uma equipe pequena, imagina, 8 pessoas, né? No máximo, assim, vai. Como boa prática até 8 por aí, né? Porque senão é muito difícil gerenciar tanta relação. Essa figura também do gerente, né? Que antes existia por causa de uma verticalização, né? Eu acho que ela também foi meio que diluída, sabe? Eu acho que isso... Enfim, eu acho tenho que essa impressão também. O problema do ágil que a gente tem hoje, assim, e que querendo ou não, ele está majoritariamente na tecnologia, né? E acho que quando a gente vai para empresas que não são mais do ramo de tecnologia, a gente costuma encontrar muito dessa carreira mais empírica, em que realmente você só cresce na carreira se você se tornar gerente, né? E, assim, acho que o Fernando, o agilista aí, talvez sabe falar mais, e apesar do ágil abordar, inclusive ele ter nascido, se eu não me engano, fora da tecnologia em si, eu acho que a gente fica um pouco limitado nesse, né, inclusive do background técnico mesmo, que eu acho que hoje você encontra gerentes com background técnico mais na tecnologia, tanto que a maioria das empresas que não são de tecnologia, você vai encontrar pessoas que são especializadas em gestão de projetos em si e acabaram indo para essa área de gestão e pararam em gestão de pessoas depois, já fizeram especialização em gestão de projeto e pessoas, mas eu ainda acho que ela é uma coisa muito da TI ainda, sabe? Principalmente por conta do ágil mesmo, eu acho que essas empresas que têm principalmente esse estilo de carreira em Y e etc., ainda é da tecnologia. E aí, isso é inclusive até uma outra dúvida da pauta para os gerentes, assim, como é que a gente pode abordar temas, né, abordar esse tipo de gerenciamento em empresas que não são do ramo de tecnologia, por exemplo, que são empresas, posso dizer assim, mais tradicionais. Mas o que você quer dizer com isso? Você quer dizer como é que a gente aplica essa abordagem em outras empresas também? Exato. Que não são de TI. Exato. Eu acho que isso aí vai um papel muito importante também do RH, né? Enfim, a gente vai ter que... tem a ver com a cultura da empresa, mas também quais as ferramentas ali que o RH vai ajudar a disponibilizar para a gente poder fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o ágil, assim, eu acho o ágil fantástico. Eu acho que agrega muito valor. E eu acho que você consegue, sim, aplicar essas metodologias em outras empresas, mostrando o valor que isso traz, tá? Uhum. Principalmente numa geração que é tudo muito rápido, né?
A gente brinca aí, né, que vocês brincam sempre aí com sênior de 2 anos. O pessoal quer tudo muito rápido, e o ágil meio que traz isso. Quando você tem metodologia ágil de uma empresa que é realmente ágil, a forma como você avalia as pessoas, a performance, isso também tem que mudar. E que é um desafio também, né? Você já está aplicando isso numa área onde que não é TI. Então, eu acho que é o mesmo desafio de aplicar numa empresa que não é de TI. Eu acho que é mostrar o valor e mostrar o que pode trazer, entendeu? De benefício para a empresa. Acho que sobre isso, né, é engraçado a gente associar, né, a gente ter essa visão, mas quando surgiu, né, a agilidade, em momento algum foi dito justamente sobre cargos, sobre pessoas, na verdade não sobre pessoas, tipo, não foi dito sobre cargos ou sobre responsabilidades e papéis e reconhecimento por isso, foi dito sobre comunicação, sobre valor, sobre fazer a coisa certa da maneira certa, né? E a gente, e assim, aí a hora que isso chegou para as empresas, foi necessário encaixar isso tudo dentro de uma estrutura que já existia, né? E aí você pega as anomalias, né, do cara que era gerente de projetos automaticamente virar Scrum Master num lugar que nem usa Scrum, mas ok, entendeu? Acontece as anomalias aí, né? Mas assim, a gente precisa encaixar, né? Inclusive, existem, né, empresas hoje, e aí se você olhar realmente pro lado do ágil e tentando encaixar isso aí dentro de gestão, aí o pessoal criou grandes frameworks para isso, para encaixar essa hierarquia. Então você fala de SAFe, você fala de LeSS, você fala, tipo, sei lá, ágil disciplinado da IBM, que pelo amor de Deus é IBM. Até nisso quis meter o dedo, e cara, e as empresas adotam e a gente tem que fazer funcionar, né? Então a gente, enquanto agilista, a gente vai bater lá na base do que é o ágil, então voltar a fazer as coisas certas e realmente delega pro RH, pro departamento pessoal, essa questão de cargos e salários e responsabilidade sobre cargo. E a gente foca justamente na parte de pessoas, entendeu? Qual que é o papel daquela pessoa dentro daquilo que está sendo proposto, né? Então deixaram de chamar de departamento e aí juntaram um monte de gente de cada departamento e chamaram de squad, né? E acharam que isso aí ia dar muito certo. Tiveram essa ideia brilhante. Mas assim, né? A gente hoje, enquanto agilista, e é o que o mercado precisa, né? Eu não vou negar que hoje o mercado busca justamente o agilista com experiência em gestão, justamente para lidar com as pessoas que estão realmente sendo reposicionadas, tendo que aprender a fazer diferente o trabalho que eles já faziam. E aí, tipo, a gente fala, né, o pensamento Lean, né, surgiu da indústria automobilística, não tem nada a ver com tecnologia, e a tecnologia abraçou isso muito bem, e agora a gente tem que levar isso de volta, né, para as outras áreas, para outros departamentos. Então, é um desafio também de reensinar as pessoas como elas devem fazer o trabalho delas, né? E é difícil, porque elas sabem fazer, elas só não sabem fazer do jeito que se espera agora. Então, as pessoas não sabem, mas o Fernando, ele estava lá na fábrica da Toyota quando ele já tem 30 mil anos, tá? Ele já fazem 84 anos. E quando ele fala de mercado, é porque ele estava lá quando o mercado foi criado. Ele recebeu as cartinhas do Ford, né? Aquela coisa. Mas, Fernando, de piadinhas à parte, eu concordo muito com essa parte que você falou, principalmente sobre o ágil. Eu sou uma pessoa que assim, eu acho que principalmente quem já ficou mais dos métodos cascata ou cascatágil, como a gente chama aqui no Devs Cansados, né? Sabe que tem, assim, uma diferença muito, muito gritante entre os projetos, mas eu acho que isso da rapidez faz com que a gente espere também, não só no produto, no processo que a gente está trabalhando, mas na nossa carreira também. Então, por exemplo, hoje eu acho que isso também gera muita... acho que essa expectativa e essa mudança rápida, essas carreiras em ciclos, assim, que a gente está vendo, e acho que isso é uma coisa muito forte que o ágil trouxe, assim, porque isso é muito comum dentro da tecnologia. O legado de alguém é o hype do outro. Código bom é código funcionando. Somos todos devs cansados. Como é que a gente lida com essa mudança rápida que as pessoas esperam
dentro da sua carreira, elas querem as coisas muito rápido, é o famoso sênior de 2 anos que a gente fala. Como que a gente lida quando tantas empresas e tantas, principalmente na área de tecnologia, estão sempre literalmente ofertando? Então, o dev ele acaba que vira uma oferta dentro do mercado. Eu acho que é sempre esses ciclos. Então, tem um projeto que vai durar menos tempo e aí a pessoa recebe uma proposta para aquele projeto. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que não lida, né? Na verdade, a gente não lida. Enrola, né? Eu gravei recentemente um outro papo com o Leandro Herrera, que é o fundador da Terra, né? Na minha área, essa escola é muito importante. E assim, eu falei, cara, tem demanda para tudo isso? Thaís, tem, porque a gente está no meio de uma transformação digital para as empresas tradicionais, o mercado de startup florescendo, a demanda por mão de obra, né, pessoa dev só aumenta, e assim, é uma lei de oferta e demanda. Quanto mais pessoas a gente precisa, mais o mercado infla, né? E é bem que isso. E a gente tem um outro cenário, né? No caso das pessoas de desenvolvimento, design e mesmo product managers, a gente vê também as pessoas sendo assediadas por empresas de fora, né? Para trabalhar remoto. Então, eu acho que não lida. Agora, o que eu percebo, e aí eu falo muito da carreira, falando da carreira de desenvolvimento aqui, que é o nosso, né, o coração aqui do podcast. Os desenvolvedores que têm ganhado muito destaque, independentemente de posição ou liderança, são pessoas mais polivalentes. Apesar delas, é a competência em T. Apesar delas serem muito especialistas numa determinada linguagem ou numa determinada stack, ele tem um pool de competências, assim, de ter um pouco de liderança situacional, entender um pouco do negócio e ter as famosas soft skills, né? Comunicação, capacidade de negociação, trabalho em equipe, que continuam valendo para todas as carreiras, né? Então, hoje você não... Assim, na minha equipe, para a gente trabalhar, a gente quer uma pessoa dev que não seja só aquele cara super bom tecnicamente, embora as habilidades de resolução de problemas continuem sendo importantes. Mas sempre se espera algo a mais, né? E isso vai fazer a diferença para todos os contextos. Mas o mercado está aquecido e o poder hoje está mais de barganha e salário está mais na mão do desenvolvedor. Tech lead, gerente de engenharia, gente, assim, a gente tem bastante gargalo de contratação, bastante. E hoje a gente vai falar com uma pessoa, oferece, né, uma proposta, a pessoa, não, peraí, eu tô fazendo algum processo, vou escolher. É meio leilão mesmo, não lida com isso. O mercado está aquecido e tá muito bom, né, para as pessoas de desenvolvimento. Que bom, fico bem feliz, você, pessoa que tá ouvindo aí, saiba que o poder está na mão do trabalhador hoje. Concordo 100% com a Thaís. Viu? E não tem muito o que falar muito, né? Antes de qualquer querer, tem a mão do mercado, né? A mão invisível do mercado, né? Que a rapaziada gosta de tocar o terror. E não tem o que dizer. E é cíclico isso, né? Então, eu acredito que, né, até por causa da... Né, quando eu falo eu acredito, não foi uma conclusão, obviamente, que eu cheguei sozinho, com muitas pessoas, na verdade, só replicando, né? A pandemia, justamente por uma questão de isolamento, ela impulsionou como nunca, né, a necessidade de tecnologia por uma simples questão. As pessoas não poderiam se locomover, elas precisavam de jeitos e maneiras para compensar isso, né? E aí entrou a tecnologia como uma luva. E aí valorizou. Não tem jeito. É mão de obra. Necessidade de mão de obra. A pandemia, ela adiantou um cenário que já vinha sendo apresentado, né? Alguém em algum lugar falou que tipo, no futuro próximo, né, todas as empresas serão de tecnologia especializadas em algum ponto, né? Quando você volta na questão de Uber, por exemplo, que ele não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia focada em transporte. E tem vários outros cenários. E a pandemia potencializou isso, né? Ele fez com que todas as empresas precisassem ou efetivamente se tornar uma empresa de tecnologia em alguns pontos, ou buscar tecnologia, né? Quantos restaurantes que atendiam só presencial não tiveram que buscar uma solução de entrega delivery, que é uma solução tecnológica, né, hoje em dia. Então isso aí potencializou muito, e a questão, né, da pandemia que ela fez a gente trabalhar de casa, ela abriu justamente o mercado pro remoto, e aí então o mercado brasileiro, em vez de concorrer só com pessoas aqui, só com outras empresas do Brasil, passou a concorrer com empresas do mundo inteiro. Isso aí potencializou muito essa questão dos salários, de como a gente lida com as pessoas, de como que
de como que a gente vai realmente, né? Como que a gente compara ganhar, sei lá, o cara que ganha 10 mil reais e vai lá e recebe uma proposta de 4 mil dólares, entendeu? Então, a hora que faz essa conversão é difícil pra gente, né? Infla muito o nosso mercado interno. E aí cabe a gente realmente trabalhar, voltando então na gestão de pessoas, né? Cabe a gente trabalhar na motivação dessas pessoas. O que eles realmente estão buscando. E eventualmente, assim, a gente vai cair naquele cenário do cara que tá só querendo ganhar mais dinheiro. E beleza, irmão, vai lá, entendeu? Não sou eu que vou decidir isso por você. E até Fernando, eu tenho uma visão assim, meio cyberpunk, assim, sem zoeira, cara, de um futuro não tão distante, que é o seguinte: o mercado, ele dá um jeito de se regular. Não tem jeito, ou seja, onde tem deficiência de mão de obra ou alguma coisa, ele vai dar um jeito de ocupar aquilo porque ele precisa daquilo, né? O que eu quero dizer com isso? Inteligência artificial. Ou seja, a gente já está vendo alguns algoritmos surgindo aí, já aplicados diretamente ao desenvolvimento de software. E aí fica a provocação, que é o seguinte: até que ponto os grandes players de mercado que precisam massivamente de mão de obra não vão investir muito, mas muita grana em IA, justamente para tentar tapar esse buraco aí, sabe, de mão de obra de desenvolvedor. Claro que a gente sabe que uma IA não é como um filme, né? Não é o Exterminador do Futuro que está correndo atrás de você, né? Não é isso. A gente sabe. Mas vendo, por exemplo, um GitHub Copilot funcionando hoje, em 2021, né, já é algo que traz alguma curiosidade de como é que isso vai ficar logo ali, né? Ou seja, não só por uma questão de competitividade, mas será também que os grandes players não vão investir para também tapar esse buraco de mão de obra, né? Como tendo a IA como um pair programming, por exemplo. Complexo isso, né? Se quiser saber mais sobre AI, temos um episódio sobre isso. Só voltar um pouco. Verdade. Alex, perdão, você ia falar? Não, foi que isso é bem complexo. Nem sei opinar sobre isso, não. Aonde que isso vai chegar, não. Não, mas assim, e até a gente pensando um pouco sobre transformação digital, né? O que é transformação? Eu acho que as empresas, nesse momento agora, tá todo mundo correndo atrás disso, tá todo mundo vendo a importância. Eu acho que algumas empresas com o tempo pode deixar isso um pouco de lado. Eu acho que as que verem que isso é realmente importante, elas vão continuar. Mas enfim, toda ideia, todo produto, ele tem um ciclo, né? Ele vai ter o ciclo de pico dele, vai ter um platô ali, depois ele vai começar a cair e outras coisas vão ter que surgir. E aí eu não sei onde que essas empresas vão colocar esse dinheiro todo, né? Porque eu acho que eles estão investindo muito na construção de produtos, que depois vai ser só manutenção, depois esse produto pode morrer. Eu não sei como é que o mercado vai se comportar isso. Eu acho que hoje, realmente, eu acho que o dinheiro está determinando tudo. Eu acho que é um desafio para a gestão hoje. Eu acho que plano de carreira, ambiente descontraído, tudo que startups, né, falavam que era importante, eu acho que hoje está indo não está sendo considerado. Eu acho que o pessoal hoje está muito no dinheiro. Mas essas pessoas vão ver com o tempo também que não é só dinheiro que traz felicidade, né? Eu acho que tem um ponto, assim, até desculpa te cortar aqui. Eu vivi um pouco os dois mundos, sabe? Grandes empresas e startups. E a gente sabe que o mercado das startups está aquecido mesmo e o dinheiro está, de fato, imperando. Mas também sabemos que existem bolhas, né? E momentos. Então, acho que tem um pouco isso. Agora, tem um outro ponto que é interessante, né? O capital, ele sempre se reinventa. Eu não sei nas empresas de vocês, mas eu tenho de 3 a 4 turmas por ano de formação de pessoas de desenvolvimento. Nas 3 diferentes linguagens que a gente usa, tá? Então, assim, as grandes empresas estão começando a formar os seus talentos internos para suprir falta de mão de obra, né? Então, acho que, assim, por exemplo, como a gente teve esse movimento nas metalúrgicas nos anos 50 e 60, para formar pessoas que trabalhavam com as máquinas, né? A gente está tendo esse movimento no desenvolvimento. E eu acho que, de novo, a demanda continua sendo maior do que a oferta, mas as grandes empresas estão se preparando. E a gente sabe o que acontece, né? Em algum momento, elas vão estar mais preparadas. E o júnior de hoje, que vai ser o sênior de amanhã, provavelmente está sendo formado também. Até mesmo porque, aqui entre nós, né? A gente sabe que não precisa de curso superior também para ser uma pessoa desenvolvedora. Então, esses programas de formação, eles são muito valiosos para as empresas.
Eu acho que isso é um ponto assim, estratégico, eu acho, hoje para as empresas. Quem está vendo isso, está investindo nisso, tá, igual você falou, eu acho que é o que daqui a um tempo vai ser o diferencial. E é as que se prepararam realmente. Uma das coisas que eu acho também é que, assim, igual nós estamos tendo um boom de contratação, a gente também está tendo um boom de pessoas que estão interessadas em entrar na área de tecnologia. Então, daqui a alguns anos, vai refletir todas as pessoas que decidiram migrar e começar a estudar a área de desenvolvimento para poderem ter. Então, eu acho que a bolha também, daqui a um tempo, ela vai equilibrar de volta, porque muitas pessoas demonstraram interesse na área de tecnologia. Se você pegar o número de pessoas que optaram em fazer uma graduação ou cursos de tecnologia, aumentou bastante. Então, a gente está tendo um boom de pessoas que estão entrando na tecnologia agora também. Então, isso vai ser refletido daqui a alguns anos. Então, a gente, acho que essa inflação, enfim, a forma como está agora, eu acredito que daqui a uns anos vai voltar a ser equilibrado. Não é uma coisa que vai ficar para sempre, porque muita gente está entrando na área agora. Tem uns caras que ainda não são tão otimistas quanto você. Tem uma rapaziada que já se pronuncia de dizer o seguinte, olha, que eu já escutei depoimento de empresa muito grande, com um cenário bem menos otimista, fala, olha, daqui a 2 anos nós teremos o legítimo caos de mão de obra. Eles falam que não é nem hoje, é daqui a 2 anos. Mas como eu não tenho a referência do artigo, nem da pessoa certinha, né? Então eu nem vou repassar. Mas sim, tem essa rapaziada que não tem uma visão tão otimista. E talvez seja um problema, tipo assim, de mão de obra sênior, mão de obra especialista. Sim. De achar no mercado, né? De procurar pessoas prontas já. Porque as pessoas sêniors, né? Os mid hoje, os sêniors agora, eles já estão sendo requisitados. Então, tipo assim, hoje o sênior, ele provavelmente recebe muito mais ofertas do que o júnior, por exemplo. Porque eles estão sendo mais requisitados. Então, a gente gente, mas isso aqui é a minha opinião, Bruna, que só olhou alguns números. Eu imagino que daqui a alguns anos, né, a gente ainda vai continuar tendo do sênior, mas assim, aí volta naquele ponto que tanto a Thaís e o Alex falaram, que é tipo assim, de formar profissionais também, sabe? Então você pode estar treinando júnior e trainees hoje na empresa para daqui a alguns anos você formar essa mão de obra também. Mas isso aí já vai muito da estratégia da empresa em si. É engraçado, né, sobre a necessidade do sênior. O negócio é que a pessoa que em algum momento chega a ser sênior, e é o que a gente fala que não deve descansar do sênior de verdade, ele, quando ele vai para algum lugar novo, ele não vai também só pela grana, ele vai pelo desafio, ele vai pela motivação, ele já vai mais preparado, diferente de... lógico, como eu disse, tem momentos que você tá indo só para ganhar o dinheiro mesmo e tudo bem, entendeu? Segue a vida. Mas o sênior mesmo, ele vai para um lugar onde realmente ele acredita que ele vai poder somar. Ele não tá indo só porque ofereceram R$300 a mais do que ele ganha hoje em dia, né? E então acho que o ponto importante, né, sobre isso é que a empresa ela tem que ser atraente para um sênior. Ela tem que realmente oferecer coisas que ele vai poder usar as habilidades dele. A gente volta lá no ponto da motivação, né? Como que a gente motiva tanto as pessoas internas, quanto motiva outras pessoas a virem trabalhar com a gente, né? O que a gente apresenta, o quanto a gente expõe isso pro mercado e tal, para poder, então, atrair essas pessoas, né? Todos os desafios que a gente tem aí para lidar, né? Daqui para frente, mais ainda, né? Mas já tá no nosso dia a dia isso. É um bom ponto mesmo, porque eu acho que as pessoas mais sêniores, elas realmente, assim, dinheiro atrai, mas eu acho que o desafio ainda chama atenção. Acho que o desafio é o que faz ela decidir ali se ela estava em dúvida, sabe? Mas o pessoal mais jovem, não. O pessoal mais jovem, eu ainda acho que o dinheiro é o que chama, entendeu? Sim. Mas é isso mesmo, né? Acho que você pode relatar uma experiência recente, né? Que eu entrei numa empresa e o motivo de eu ter aceitado entrar na empresa foram os reviews negativos no Glassdoor, por exemplo. Porque foi, aí eu vou entrar e vou trabalhar de verdade. Eu tenho que mudar esses reviews negativos no Glassdoor, tá ligado? Essa aí foi diferenciada, viu? Eu, enquanto gestor, entendeu? Foi, é aqui que eu tenho desafio, não é em outro lugar. Então, assim, mas vai disso, né? Vai da pessoa. O que você realmente tá buscando, entendeu?
Essa aí foi diferenciado, Fernando. Mas uma das coisas que eu acho também, né, porque igual hoje você vai ver assim, você entra nos perfis das pessoas, vai ver que tem muita gente que hoje tá ficando menos que 6 meses na empresa, e muda, e por aí vai. É que é realmente isso de leiloando mesmo, né, o que tiver pagando mais, tô indo. E vocês acham que um gerente que tem esse mesmo histórico é a mesma coisa, ou vocês acham que a posição de gerente ela é uma coisa mais longo prazo do que papel de desenvolvedor, por exemplo? Você fala para ficar mudando de empresas como gerente, né? É como gerente. É uma coisa mais longo prazo ou é uma coisa que você pode fazer o mesmo trabalho, eu digo assim, em termos técnicos, independente do tempo? Eu acho que a tendência é você ter uma tendência mais longo prazo. Só que é a mesma história, né? Hoje é muita demanda e tem oportunidades legais. Então eu acho que tem oportunidade também para os gerentes trocarem de empresa. Eu lembro uma época que a gente olhava currículo, se a pessoa ficou em 3 empregos, 6 meses, a gente nem considerava. E hoje não tem como fazer isso, né? Hoje o mercado está assim. Então, assim, eu acho que tende a ficar mais tempo, mas eu vejo que o mercado tem oportunidades para começar a mudar isso também. Olha, no meu caso, assim, o que eu percebo, né? Mas isso também é o meu viés. Eu vejo que existe uma coisa chamada curva de aprendizado, né? E a curva de aprendizado passa por a gente solidificar conhecimentos, viver ciclos e acumular experiências. Eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa que muda de emprego a cada 6 meses, ela aprende alguma coisa de fato. E eu mesma mudei muito de emprego na minha vida, às vezes algumas vezes até que não dependeram só de mim. O mercado aquecido também foi um dos fatores. Mas o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem ciclos de aprendizados e que a mente humana tem limites do quanto ela pode aprender mudando de contexto toda hora. Então eu não sei, assim, eu acho que é diferente de consultoria, que não é uma área técnica, né? Consultoria de management, que você troca de projeto e aí você tem uma curva de evolução. Eu entendo que a área técnica não é bem assim, e que você precisa de ciclos de aprendizagem, plantar, colher, solidificar conhecimento, passar para o próximo nível. Então, eu não sei não, eu acho que é legal o movimento de acelerar e conseguir aumentos de salário, sei lá, às vezes em 4 ciclos de 6 meses, em 2 anos, você praticamente dobrou o seu salário. Eu entendo o movimento, mas eu tenho dúvidas do quanto a pessoa aprende de fato. Isso é a minha percepção. Assim, aí eu vou colocar aqui um contraponto, então, que é sobre essa mudança. Tem tanta, nesse momento, tá? Tem tanta empresa que está precisando se reinventar, precisando aprender uma nova maneira e que perdeu muito da sua identidade cultural, que eventualmente, né, eles acabam contratando gestores que eles esperam que a gente chegue e leve todo um contexto cultural que não existe. E aí a gente acaba não conseguindo, não se sente satisfeito, na verdade, com o trabalho, que não conseguindo é muita pretensão, mas não se sente satisfeito com a maneira como está acontecendo, e aí assim, eu vejo pessoas que realmente estão rotacionando um pouco mais de empresas nesse momento, principalmente de pandemia. Por quê? Porque as empresas contratam ele para levar toda a questão de gestão e toda uma mudança cultural e eventualmente não dá tempo para isso. E assim, tô realmente sendo o advogado do diabo aqui, porque eu vi esse cenário acontecendo em alguns lugares, né, com alguns amigos e tal. Então assim, né, hoje, quando a gente fala de avaliar o tempo de casa da pessoa, é tão difícil a gente só olhar um LinkedIn, um currículo e falar, pô, mas como assim ele só ficou esse tempo nesse lugar, né? Mais um rolê difícil, né, pra gente hoje. E eu também acho, Fernando, em cima, inclusive, dessa observação que você fez em cima de cultura, eu também acho que para papéis de gestão, eu também acho que, concordando com o Alex, é uma coisa que tende a um ciclo um pouco maior, por uma questão de que o gestor, ele não tem uma realidade muito instrumental, muito ferramental como um desenvolvedor, que o relacionamento dele é com a ferramenta, né, com a entrega de algo concreto. O gestor, ele tem uma relação muito mais direta com a cultura. Ele é um grande
impulsionador ou um detrator, né, da evolução da cultura. E desenvolver cultura, ou, né, modificar cultura, cara, é algo que demora. Demora. E ainda mais, ou seja, para modificar demora e para... Assim, ninguém modifica cultura, né? Cultura é construída de maneira iterativa, né? Então, criar momentum, né? Criar essa inércia, né? No sentido positivo, demora. Demora. Então, gestor que pinga de galho em galho, eu também acho um pouco mais complicado. E esse código funciona. E aí, né, falando desse ponto de cultura e, enfim, até onde vai um papel do gerente e quando que começa o papel do RH? Esse aí tem várias perspectivas. Conta pra gente, é mais polêmica? Não, eu acho que... não, vamos falar um pouco sobre cultura, né? Que a gente está falando de cultura. Eu acho que cultura... Se a gente pensar na matriz raça aí, eu acho que o RH ele é o responsável por fazer a estratégia disso, sabe? O RH eu acho que ele vai ter uma visão mais ampla sobre a empresa, sobre departamentos, e aí eu acho que os líderes, os gerentes, eles acabam sendo uma ferramenta do RH para poder difundir essa cultura. Então essa é uma abordagem que eu vejo. Mas gerenciamento de pessoas em si, eu como gerenciado direto, eu acho que é mais a responsabilidade do líder mesmo. O RH ali ele vai te suportar com ferramentas, com coisas que você não saiba, com algum suporte que vê que está faltando na empresa, mas ali eu já acho que é a sua responsabilidade mesmo. Então, assim, RH e gestão andam juntos, e aí eu acho que tem momentos que RH é mais responsável, momentos que gerente é mais responsável. Eu não vejo que é uma resposta única. Olha, no meu entendimento, é uma bola bem dividida entre as partes. Mas o que eu penso? O RH, ele seta a visão estratégica, assim como a alta liderança de como deve ser a cultura. Mas principalmente assim, na camada da gestão média, né, o coordenador, o gerente, eles são realmente o primeiro ponto de contato da pessoa desenvolvedora com a cultura. Então, no final do dia, não adianta tanto a alta liderança e o próprio RH setarem uma visão super elevada se a execução e o primeiro platô ali, a primeira linha de formação de cultura não está aderente. Então eu vejo como uma responsabilidade bem dividida assim, né? Quando eu estava na minha primeira empresa em que eu trabalhei, uma vez eu ouvi de um líder de RH, né, que foi o Laszlo Bloch, que é um cara ferrado, assim, foi VP de RH do Google. Ele falou: olha, gente, tenhamos sempre em mente, vocês gerentes, que as pessoas não deixam a empresa, as pessoas deixam seus líderes, as pessoas deixam os gerentes. Então, eu acho que como que você garante uma boa execução de cultura? Que você promove as pessoas que têm aderência aos valores, que você não prega uma coisa e faz outra, né? Que é a que a gente conhece como cultura de parede. Então, eu vejo com uma responsabilidade bem dividida, mas é responsabilidade da alta liderança do RH promover e trazer pessoas com aderência à cultura que vão trabalhar os valores, porque senão não adianta. Você começa a ter incoerência dentro da própria organização. É legal isso, né? Que até o pessoal reclama muito hoje, né, dos processos de seleção. Em algum momento tem aquela parte do RH que eles falam de fit cultural. Mas isso é importante pra caceta pra gente, né? É importante que venham pessoas, se a empresa já tá com uma cultura bem definida, né, e bem clara, é importante que já tragam pessoas que entendam do que a gente tá falando, né? Entendam de como vai ser o dia a dia dele e de como que a relação dele com o gestor direto dela vai acontecer, e coisas que são para a empresa toda, né? Então, é ruim reclamar disso, né? No processo seletivo. Então, acho que a galera precisa entender. E dando minha opinião, assim, como dev, que tem um gerente, eu falaria que, assim, principalmente em empresas maiores, assim, você tem um contato muito menor com o RH. Então, assim, o gerente, querendo ou não, ele passa a ser a sua pessoa que é referência.
Então, referência de, tipo assim, referência preciso de alguma coisa, referência tem um problema, como eu vou resolver? Inclusive, problemas onde vai ser o RH que vai resolver. Quando você quanto maior a empresa, menos o contato você acaba tendo com o RH, a primeira pessoa que você leva acaba sendo o seu gerente. E acho que quando você tem um gerente que não tem um fit cultural, né, que não está de acordo com a cultura que a empresa propõe, você acaba dando uma experiência muito ruim para o funcionário. Isso na minha perspectiva de manager, né, de gerenciado, assim. Então, eu acho que vale muito mais. Não, vale não. Os dois têm valor, gente. Mas, enfim, vale ter um gerente que está disposto, sabe? Que está preocupado e que está disposto àquela cultura do que ele está prezando, do que ir direto. A não ser, eu acho que é muito direto para o RH quando você tem empresas menores, porque, sei lá, essas empresas que têm milhares de funcionários, eu imagino que o contato com o RH deve ser ainda mais fechado, sabe? Eu acho que mais hierarquizado, né, Bruno? Mais hierarquizado, mais separado é isso. E eu acho que quanto menos hierarquizado, mais flat é a organização, acho que mais a gestor de RH começa a se misturar ali, entendeu? Começa a ficar uma área cinzenta. O que é legal, não é ruim não, pelo contrário. E isso que você falou do empírico é melhor ainda, porque quando a gente está numa gestão empírica, né, que é aquele que hoje o papel de gerente faz aquele papel mais de chefe mesmo, de mandar e etc., você como funcionário, você acaba ficando sem o que fazer, porque você não tem um contato tão próximo com o RH e o seu gerente faz mais um papel de chefe, né, da pessoa que está te mandando, do que a pessoa que está te ouvindo, assim. Eu acho que, na mesma perspectiva de gerenciado, eu acho que o gerente também tem que fazer aquele papel, acaba sendo um líder também, né, uma pessoa que vai te ajudar na sua jornada dentro da empresa também. Na minha opinião, isso aí é fator-chave. O gerente, ou líder, né, o gestor da equipe, ele é o primeiro a tem que ter esse comprometimento com a sua equipe, né? Não só por uma questão de humana, né? É interessante, né, você querer que as pessoas sejam melhores a cada dia, mas até por uma questão de sucesso do departamento, né? Então, se o gestor não impulsiona isso, é complicado, tanto do ponto de vista pessoal quanto de performance, né? De número mesmo. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens, acesse o site devscansados.com.br. E quais que foram os desafios que o home office trouxe, né, no gerenciamento de pessoas? Porque eu imagino que quando você está lá no presencial, vendo as coisas assim, você tem mais uma noção, né? No home office a gente acaba não vendo a pessoa e a gente acaba nem tendo aquela percepção de como as coisas estão. Quais os desafios que o home office trouxe e como que a gente aprendeu a resolver eles? A gente aprendeu a resolver? Essa é a primeira pergunta, né? Eu acho que a primeira pergunta é: a gente já sabe como resolver isso, dever de casa, perguntar a todos os gerenciados. E aí, você acha que o home office foi melhor? Não, se você perguntar isso, todo mundo vai responder que sim, home office é muito melhor. Mas sobre home office, agora sobre gestão, é complexo, né? Isso daí, do meu histórico, né? Eu sempre trabalhei com empresas que tinham times híbridos. Então tinha gente que ou estavam em cidades separadas, então tinham vários escritórios em cidades separadas, isso aí já demanda uma estrutura tecnológica, né, de alinhamento entre essas pessoas que já estão separadas, ou também tinha vários casos de times híbridos mesmo, que tinha gente que ia para o escritório e tinha gente que trabalhava de casa. Então, o home office, né, a pandemia, obrigou todo mundo a ficar em casa, mas essas tecnologias tinha momentos, né, vamos pensar assim, que elas eventualmente excluíam um pouco esse pessoal que já estava em casa, nessas empresas por onde eu passei, né? Elas de alguma maneira excluíam, às vezes ficava um pouco perdido, e obrigou isso a se consolidar, né? Obrigou a gente a ter uma maneira de controlar, entre muitas aspas, tá? Por favor, mas ter uma maneira de suportar, né, todo esse ambiente externo. E aí, assim, eu enquanto gestor, né, com
com pessoas de outros times, eu tinha momentos com o time que estava em outro lugar, com as pessoas que estavam em casa. E aí, beleza, né? No dia a dia, virava, sei lá, uma conversa por semana, um negócio, e a partir do momento que tá todo mundo em casa, a primeira coisa que aconteceu foi que a minha agenda lotou de conversas com todo mundo o dia inteiro, e acho que todo mundo sofreu com isso, que a pandemia gerou pra gente caos na agenda, né? A gente gerou pra gente reuniões o dia inteiro, intermináveis. E acho que assim, né? Até hoje a gente tá brigando pra resolver isso, né? O que gera tanta reunião, o que gera tanta conversa. É o ágil. Eu acho que eu vou mutar a Bruna aqui rapidão. Mas posso falar, é uma queixa lá no meu time. Os desenvolvedores reclamam bastante. Ah, meu Deus, mas é que o ágil não me deixa tempo para codar. Isso é muito fácil. Então, olha, gente, eu acho que tá precisando do agilista lá, hein? Mas posso falar, assim, de verdade também? O que eu percebo? Tem que ter um pouco... Eu não sei se é o brasileiro... Aí eu não sei, gente. Eu acho que é um pouco a cultura do brasileiro. Porque, assim, eu trabalhei fora, em outro contexto. Tudo bem, não era área de produto, mas eu percebia que tinha uma agenda muito clara para as reuniões e as reuniões começavam e terminavam no horário. Isso sempre foi uma dificuldade de cultura brasileira. E eu acho que com o remoto, a cultura de reunião só aumentou. Então, de fato, se você é uma pessoa desenvolvedora ou mesmo uma pessoa de produto, você tem que parar, você tem que montar um relatório, você tem que montar uma apresentação, você tem que escrever uma história. Se mais de 50% do teu dia tá em cerimônia ou em reunião, é um problema, né, cara? Vamos ser francos, é um problema. Porque tem que ter os pomodoros, os tempos de produtividade também. E eu acho que... E outra, né? Desenvolvimento é resolução de problemas. Então, no final do dia, se tiver uma agenda muito carregada de reunião... que horas as pessoas vão realizar o trabalho, né? Eu acho que eu tô aqui vestindo o chapéu da empatia também, entendeu? Mas sim, é que antes também tava todo mundo do lado do outro, né? Então você tinha um probleminha que era simples, você falava, como é que resolve isso e tal, vocês discutiam ali. Hoje você tem que fazer uma reunião, infelizmente, para discutir isso, né? É que aí que entra o ponto, né? Que agora, tipo, o pessoal chama tudo de reunião aquilo que eles resolviam em 15 minutos, mas ali um do lado do outro. Mas agora eles chamam de reunião e ocupam um tempo na agenda que já ocupava. Eu acho que entra muito aí sobre o que acontece. É que também, né, aí já eu entro no segundo ponto do pior disso, mas já ocupava, a gente já tinha nosso tempo do dia com interação. O que acontece hoje, aí assim, já estou cravando aqui, porque em algum momento todo mundo vai entender isso, é que os times de desenvolvimento, principalmente, eles sentiram que perderam a autonomia de juntar os dois ali e resolver. Aí eles precisam chamar um gestor, chamar um tech lead, chamar uma terceira pessoa para validar aquilo que antes eles resolviam sozinho. Então, aí o meu diagnóstico atual do excesso de reunião que essas pessoas vêm tendo é justamente o sentimento de falta de autonomia. Em algum momento eles até têm essa autonomia, eles só não estão aplicando isso porque eles sentem que eles precisam envolver mais pessoas porque agora eles estão distantes um do outro. Então assim, o meu resumo hoje essa quantidade de reunião só existe hoje nas empresas pelas pessoas não terem a autonomia que elas sempre tiveram, entendeu? E eu não sei se isso faz sentido pra vocês no contexto de vocês. Não, faz super sentido. Faz bastante. E é o psicológico mesmo, né? Você vê sua agenda ali cheia de coisas marcadas. Parece ter reunião, mas no dia a dia você tá gastando aquele tempo da mesma forma. Mais rápido, talvez, né? Talvez em 10 minutos você resolve, você gasta hoje meia hora da sua agenda e realmente resolve em 10 minutos. Mas o psicológico de ter que procurar alguém, igual você falou, ter um terceiro ali, eu acho que faz sentido. Eu acho que, assim, para os times que, principalmente para quem já trabalhava em time internacional, por exemplo, já estava até acostumado com a rotina, assim. Mas isso da praticidade do escritório mesmo que a gente tinha, que inclusive, gente, ouça o nosso episódio que a gente fala saudades do presencial, que a gente fala disso. Mas a gente, isso era uma das coisas que a gente trouxe, né? Você tem aquela praticidade que ao mesmo tempo também era ruim, porque a diferença é que tinha um momento que todo mundo te interrompia para você fazer, só que estava presencial, e aí você contava que estava ajudando, tranquilo, só que agora é diferente porque você entra numa call para isso.
Mas a interrupção mesmo, preciso de ajuda, ou vou resolver presencial, ou home office você tinha da mesma forma. O que agora talvez deva assustar, principalmente, é os ritos que antes você ficava numa sala e acabava que enquanto você estava, por exemplo, durante a plane, enquanto na retro, enquanto outras pessoas estavam terminando de fazer o card, você pegava e ia fazer outra coisa. Agora você não faz isso porque tá todo mundo em reunião na câmera ligado, olhando e todo mundo compartilhando tela e você acaba não fazendo. Mas assim, se você parar para pensar em rotina mesmo, a rotina ainda tá a mesma. A diferença é que para ajudar o seu colega do lado, você não entrava dentro de uma reunião no Google Meet. Mas agora você entra. Então, mas quem já estava acostumado, né, com essa rotina do home office, de times internacionais, fuso horário diferente, esse ambiente de reunião já era até mais familiarizado. E aí, voltando para o escritório, a gente vai ver que não vai ter reunião marcada mais assim no calendário, porque vai ter gente te interrompendo o tempo inteiro, pedindo alguma ajuda. Assim. Então, é a desvantagem. Tipo assim, ó, no home office você tem gente te mandando mensagem o tempo inteiro, no presencial você tem gente te cutucando o dia inteiro. Então, eu acho que, eu parando para pensar na minha rotina assim mesmo, eu não acho que mudou tanto. Tem invites assim no calendário, mas que se eu tivesse presencial também teria a mesma pessoa me pedindo ajuda, sabe? E eu vou adicionar então o último ponto aqui, que é a tecnologia revolucionária para todo mundo que está aqui reclamando de reunião, que é aquela reunião que poderia ter sido um Slack, tá ligado? Você mandar uma mensagem no Slack, e o Slack, se você mandar uma mensagem, ela é a definição de reunião assíncrona. Entendeu? Começa a chamar de reunião assíncrona, que todo mundo vai entender que também é reunião. Você manda uma mensagem, na hora que eu puder, a pessoa responde. Mas posso falar? Tem muita reunião que poderia ter sido um link de Figma, um link de Fluent. Então acho que tem na hora um pouco da gente assumir minha visão, tá? Duas coisas. Protagonismo na vida. Você é dono da sua agenda. Repita comigo. Você é dono da sua agenda. Tem um curso muito bom chamado Gestão do Tempo, Get Things Done. Para quem não conhece, ele saiu de um livro. Quem dá aqui no Brasil é a Call Daniel. Você, gestor, se você não sabe gerir a sua agenda, você não tem capacidade para gerir um time. Isso é muito sério. Muito sério. Uau, vou colocar como slogan. E acho que é a primeira coisa. Não, gente, Peter Drucker, gestor eficaz. O gestor tem que gerir a agenda. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu bato muito isso com os meus times. Não que eu bato, mas assim, eu reforço muito. A gente precisa começar a criar o hábito de documentar, porque muitas reuniões poderiam não ser reuniões com uma documentação de Confluence, uma documentação de Figma atualizada, que vale para todos, né, gente? Eu acho que desenvolvedores, produtos e designers. Vai além. Luiz, fala aí como dev. Dev que documenta, Luiz. Pelo amor de Deus, se você falar, Luiz, que a regra tá no código, eu vou ter um treco aqui, hein? Ô, Thaís, duas coisas que eu aprendi sendo que dev não faz teste nem documenta. Dev não lê também, tá? Então não adianta nada estar documentado. Dev também não lê. Dev também não lê. Isso de documentação é muito, porque muitas vezes você perde tempo fazendo uma coisa que se você mesmo tivesse documentado, alguém não teria te enchido o saco te perguntando como é que é. Então fica a dica aí pro futuro, galera. E eu concordo muito com a Thaís, viu, cara? De verdade. Eu acho que também estimular esse senso de responsabilidade em todo mundo, porque no fim do dia é um time, né? E o time, ainda mais a distância, e tá naquela... Eu achei o máximo, viu, Fernando? No último meetup sim. com o Vasconcelos, ele falou uma coisa que, cara, ele sintetizou perfeito. Ele falou assim, olha, no ágil, né, para que as coisas funcionem do jeito que deveria, as coisas têm que estar apoiadas em cima de laço de confiança. Né? E a confiança, ela é como se fosse uma chavinha mestra ali, para que o resto tudo se destranque, né? Só que a confiança, ela não é também você ficar de braço cruzado e imaginar que o mundo vai acontecer, que você também tem que fazer a sua parte, como parte do acordo. Sim. Então, o que eu acho assim, e é uma coisa que eu impulsiono muito a minha equipe, que é papéis e entregáveis bem definidos. Então, por exemplo, no final do ciclo de Discovery, por exemplo, não tem essa de sair do ciclo de Discovery sem o fim do processo documentado, com as histórias, protótipo, motivação. Não é só uma reunião no Meet e tá tudo certo.
né? É passar essa bola redonda pro próximo, né? Porque quando você passa essa bola redonda pro próximo, você não precisa de uma outra reunião. Não precisa. Então eu vou questionar então de novo o advogado do diabo aqui. Mas se eu vou passar uma bola redonda pro próximo, isso daí não é cascata, Luiz? Eu tenho uma opinião um pouco romântica sobre isso. Não, mas aí são os acordos do time, não é? O dor e o dodge, que o time entende como feito e pronto. Exato. Isso. E esses acordos de time não é cascajo, não é. É tipo assim, o time concordou que ao final do processo de discovery o entregável é isso, isso e isso. Portanto, ele vai mandar um link é um link de Figma, é um print. Eu não sei o que é o que o time combinar que é. Eu acho que aí a gente entra nas nossas liberdades de acordos, mas Isso. Aí a gente voltou lá na autonomia, que a gente falou mais cedo. Exato. Quanto menos autonomia, mais reuniões. E aí, então, talvez seja isso que as pessoas não estejam seguras o bastante pra dizer. E de mesma forma o dev. Olha só, o dev, quando ele receber quando ele for para aquela reunião de passagem, né, de explicação, ele tem que estar de corpo presente também para perguntar tudo, para que o máximo possível, para que ele também possa desenvolver de forma mais autônoma possível e entregar algo mais redondo possível, né? Então aí, ou seja, com essa consciência de eu tenho responsabilidade, né? Ou seja, eu não estou só eu preciso fazer isso porque o próximo vai precisar de mim, né? Desenvolvendo esse laço de confiança. Cara, eu acho que isso é um puta de um motor, assim, sabe? De verdade mesmo. Sim. E isso é um puta cancelador de reunião. Mas eu acho que isso volta muito naquele ponto que a gente tava falando também a gente tá falando, nem sei se a gente falou, sobre desenvolver pessoas, né? Porque, assim, tem pessoas que são muito técnicas, que elas literalmente só querem programar, tipo assim, elas querem conversar, só querem falar, só querem ficar a gente até brinca que é o Dev que coloca o fone de ouvido do noise cancelling, a blusa do Iron Maiden e fica o dia inteiro lá no aí, Bruna, a gente vai voltar. A gente vai voltar também. Não, a gente vai voltar em algo que a gente também já falou, que esse tipo de profissional não tem mais espaço no mercado, entendeu? Esse tipo de profissional, ou assim, o dev e aí você pega, né, o histórico do nerd, né, o histórico do cara introvertido, cara, ele tem que, no mínimo, saber falar sobre a profissão dele, sobre o negócio que ele trabalha. Então, assim, ele não precisa ser a pessoa extrovertida que vai fazer piadinha com todo mundo. Mas, sobre as responsabilidades dele, o profissional precisa saber falar. Exato. Isso é um ponto que a gente fala muito aqui no podcast também, que é, né, que hoje o dev, ele não é mais aquele cara foda, sei lá, em Java. Não é só você pegar uma pessoa que é mestre, especialista em uma linguagem, sabe? Tem soft skills que a gente precisa que o dev desenvolva. Mas é a gente que ajuda a desenvolver? É o agente gestor? É a gente gerente de pessoas? Sim, a gente ajuda, né? A gente não vai modificar a pessoa, a gente vai impulsionar ela, né? Eu acho que esse termo também não é muito bom, impulsionar, porque só impulsiona quem quer, né? A gente vai dar, enfim, vai ser como é que eu posso dizer? É o ambiente necessário, né? Exato. Cara, você vai limpar a pista e dar o equipamento, mas quem vai correr é ele. Tipo, no fim do dia, é a motivação e o desejo, além das habilidades de cada um. Mas eu acho que... Enfim, eu não vejo mais espaço para esse perfil daqui a uns 3, 5 anos, assim, muito franca. Porque no final do dia, cara, a nossa economia está indo para um lado cada vez mais intelectual e de relações entre pessoas. Então, eu não vejo. Mas, de novo, né, posso estar bem errada, bem errada mesmo. Até porque o mercado anda aquecido e no final do dia, né? É isso que eu ia falar, eu concordo com a Thaís, que mais pra frente a gente vai ver que realmente não vai ter espaço, mas eu acho que hoje você já tá fazendo sua inscrição na universidade lá, o pessoal tá contratando. Se você é desenvolvedor, caiu o RG na porta de uma empresa, você faz matrícula na universidade e já ganha uma vaga de trabalho. Tá muito demais, assim, sério mesmo. Somos cansados. Somos todos devs cansados. Devs cansados. Somos todos devs cansados.
como que a gente desenvolve, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo aqui já lidou com esse perfil de pessoas totalmente introvertida e muito mais técnica, mas como é que a gente desenvolve, não, né? Como gestão, assim, como que a gente desenvolve essas pessoas? É complexo, tem gente também que quer ser desenvolvido, né? Tem gente que é aquilo ali que ele gosta. Assim, eu acho que a gente tem que dar um ambiente, tem que dar oportunidade, tem que mostrar, tem que incentivar, guiar, mas vai chegar no ponto que realmente depende só da pessoa, que é a motivação dela, e a motivação é de cada um. Sim, e isso daí é interessante porque a gente se esforça, né? A gente vai lá e realmente conversa, assim, a gente fala que, eu, né, enquanto agilista, eu falo que agilidade é sobre pessoas, né? Não é exatamente, eu não vou chegar lá e colocar um processo e vai tudo funcionar magicamente. Eu preciso que as pessoas estejam engajadas em fazer da maneira que a gente está propondo, né? E isso, de maneira geral, né? Agilidade é isso. E aí eu tenho que passar algumas barreiras, inclusive, do cara que não quer falar, na daily lá, ele não quer falar o que ele tem que fazer, entendeu? Não quer falar que ele tá sendo impedido de alguma coisa. Por quê? Porque pra ele, de alguma maneira, ele não tá fazendo o trabalho dele. Quando ele fala que tá com um problema, entendeu? Ou principalmente Dev Sênior, inclusive. Dev Sênior, é verdade. Dev Sênior tem medo de falar que tá com problema, que tá com dificuldade. Vão a merda, seus filhos das putas. Mas, gente, mas aí volta a questão do contexto e da cultura. O Dev é sênior e ele tá num ambiente em que ele não pode levantar a mão e dizer que não sabe ou pedir ajuda. E cultura a gente tá dando pra esse cara também, entendeu? Eu não vejo só como o papel do cara, porque assim, ele já é sênior, ele já tem a posição, ele já conquistou isso. Ele tem que ter um ambiente de segurança psicológica para não só ele poder errar, mas ele poder atuar nos erros, mas ele poder dizer, eu não sei, entendeu? E aí, como é que a gestão acima dele tá lidando com isso também? Se ele não sabe, quem que pode ajudar? Como que a gestão, o imediato superior, vai limpar a pista para esse cara, para ele poder vencer essa adversidade que ele tá passando, sabe? Aí a gente entra num outro ponto. E eventualmente esse cara nem é sênior, ele foi contratado como sênior, Thaís. E aí, entendeu? O famoso sênior de 2 anos, ele ganhou esse cargo de sênior, entendeu? Mas ele não é de verdade. E isso daí é o que mais acontece hoje nas empresas. Por quê? O sênior, entendeu? De novo, o sênior de verdade, como eu disse lá atrás, ele tem essa segurança, ele tem essa habilidade. Ele geralmente tem, tá? Não vou falar aqui todos têm, eu não tô sendo generalista demais. Mas tem muita gente que ganha essas posições. Por quê? Porque, né, pra empresa pagar mais, tem que deixar de chamar ele de pleno e chamar ele de sênior. Porque aí a gente volta lá no RH, no departamento pessoal, na legislação brasileira de contratações que demanda isso. Mas essas pessoas a gente precisa desenvolver e mostrar. E aí que entra, talvez, esse nosso perfil de gestor técnico, né? Que a gente falou lá no começo do episódio, que se a gente tem essa habilidade técnica de falar para ele, aqui você tá com um problema, a gente perceber isso, a gente consegue desenvolver melhor essas pessoas. Então, mas tem que ver o que é, de novo, papel e expectativa. Eu tive numa empresa e a gente usava uma linguagem bem difícil de rampar em programação, que era o tal do Scala. E assim, entravam dev sêniors em outras linguagens, mas para aquele contexto daquela empresa, a senioridade era o que permitia o cara rampar mais rápido no aprendizado da stack. Mas não necessariamente que ele chegaria pronto. Mas isso era algo que já tinha sido acordado no processo de contratação. Então, olha, você pode ter sido sênior num determinado contexto, você está entrando aqui como sênior, mas o teu processo aqui para ter uma senioridade assim, assado é esse. Um outro amigo meu também foi dev do Google, GTech Manager lá, e ele fala isso, Thaís, eu quando entrei no Google, eu era sênior no contexto em que eu trabalhei, mas para escrever no Style Guide do Google, eu não era sênior, então eu me lembro do meu primeiro review, meu Deus, o cara não me arrebentou, mas falou, olha, você tá fazendo errado aqui, porque o estilo do Google é esse, e aí ele teve uma curva de aprendizado. Eu acho que um bom RH e um bom gestor nesse caso são também os setadores de expectativa do cara que tá entrando, o que é esperado de um sênior depois de 3 meses, depois de 6, depois de 9, depois de 12. Eu acho que é isso, sabe? A gente sabe que o mercado tá aquecido e que o mundo tá meio tumultuado, mas é justamente aí que a gestão ajuda a separar o que é, o que não é e a partir por diante. Eu tenho de novo, eu sou de outra área, mas teve uma rede de produto com quem eu conversei, de uma grande empresa, ela me disse, Thaís,
eu entendo que pessoas vão chegar aqui, 6 meses, eu espero que ela aprenda a cultura e a empresa e um pouco do negócio. Eu tenho para mim que a liderança só vai gerar impacto aqui depois de 6 meses. Isso, olha, boa gestora, ela já tá setando a expectativa de quem tá entrando. Aí a minha pergunta é, as empresas estão preparadas para esperar 6 meses? Exatamente. Aí a gente vai ter que parar de falar quick wins nas calls, né, galera? Isso daí é uma palavra, meu Deus do céu. Eu não falo, e quando um par meu fala, se eu puder, eu chuto a perna dele na cadeira. Eu falo, cara, nada é rápido. Vai com calma. Parar de falar quick win pro pessoal do negócio, né? Isso, então. Mas assim, que bom que nós temos um alinhamento pelo menos aqui. Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Não, sério, quando a gente fala de cultura e pessoas, não tem fórmula da Coca-Cola, né? É o que eu acho, pelo menos. Acho que a gente precisa ser muito, como liderança, né? Liderança técnica que somos, uns mais, outros menos, a gente precisa setar as expectativas. Eu me lembro que uma vez, eu sei que a gente tá estourando tempo, eu fui falar com o meu mentor, eu falei, cara, esse time, pô, eles têm que entregar isso. Aí ele falou pra mim, Thaís, qual o capacity do time? Eu falei, misericórdia. Ele falou, Thaís, sem saber o capacity, não diga que é muito ou pouco. Saiba o capacity e trabalhe a partir daí. E a gente vê, às vezes, gestores super experientes sem ter uma noção de qual é a capacidade real de entrega do time. Aí a gente não vai sair do outro lado, né? Enfim, pronto, abafo. É engraçado isso, né? Quando a gente chega, inclusive assim, né? Como eu disse, né? Eu passei por processo e tal e entrei como gestor recente, né? Em empresas. E aí a primeira coisa é falar, mas e como que a gente vai fazer pra mudar? Eu falei, cara, primeiro a gente tem que saber qual que é a capacidade do time, o que eles realmente são capazes de fazer. Eu preciso de métricas, eu preciso de insumo. O time já tem métrica? Não, então primeiro eu vou criar métrica, pra depois, então, te responder o que dá pra fazer, o que não dá. Vamos ser justo, a pessoa nunca foi na academia, nunca fez musculação. Você vai colocar 100 quilos no leg press dela na primeira semana? Né? Devs cansados. Código bom é código funcionando. Então junte-se a nós. Devs cansados. Somos todos devs cansados. Mas aí eu tenho um truque para você, Thaís. Por exemplo, algumas pessoas, muitas vezes, a gente olha lá pelo currículo e a gente tá lá, nossa, 10 anos de experiência só em uma linguagem. Então é como se a gente estivesse contratando um fisiculturista para vir para academia, sabe? Porque tem a expectativa que a gente tem, isso eu falo principalmente quem não é do time, quem é do time de desenvolvimento e vai entrar uma pessoa que é mais especialista. Então, assim, aí volta mais uma vez, eu acho que também no RH do que é esperado, sabe? Porque essa expectativa, assim, eu acho que a gerência pode até ter, mas ela não é uma expectativa que fica alinhada com o time. Então, o time, quando entra essa pessoa, ele fica, uau. É que eu acho que, assim, cada vez que você muda de contexto, você vai ter uma curva de aprendizado. Isso vale para todas as áreas técnicas, né? Agora, a senioridade vai te fazer passar por essa curva mais rápido. Eu acho que esse é o segredo. Talvez uma pessoa que tem 10 anos de desenvolvimento, ela vai ter um tempo X para rampar na nova empresa. Enquanto que uma pessoa que tem 5 vai ter uma curva 2x, né? Eu diria que é mais ou menos isso. Mas, assim, tá olhar com faixa. Eu ia falar que tem mais um fator aí, que, assim, no meu caso, né, falando de empresa de consultoria, que é o cliente, né? Então, muitas vezes o desenvolvedor está ali em contato com o cliente todo dia, e aí o cliente tem uma cultura diferente da empresa, né? No caso da minha empresa, e aí ele sete expectativas com a pessoa que não é as expectativas da empresa, e aí é uma outra camada ali que o gestor ainda tem que ficar de olho e tem que, né, balancear as expectativas de uma forma muito mais forte. Esse é outro ponto ainda, para complicar tudo. E eu imagino que, assim, da parte de produto deve ser mais tranquilo quando você é direto, mas esse de consultoria realmente tem esse problema. E também porque, querendo ou não, eu acho que quando a gente contrata pessoas para posições mais estratégicas, quando a gente contrata especialistas, quando a gente contrata sênior e etc., a gente espera que a pessoa seja esse papel. Mas aí volta, né, de alinhar e etc. E aí, por isso também que até um item que a gente falou antes sobre essa parte de pessoas que ficam muito pouco tempo de empresa, porque às vezes você realmente não teve o tempo
de nem pegar o contexto da empresa, sabe? Nem pegar esse aprendizado que você só pegaria se você mais ao longo prazo, que é porque não existe esse quick wins que nem a gente estava falando. Mas como que a gente está alinhando isso? Será que a gente está alinhando? Porque na maioria dos lugares que eu trabalhei também, já tinha essa expectativa. Então, você tem no máximo, muitas vezes é um prazo de 3 meses, para fazer todo o processo, para pegar todo o contexto, mas eles já tive métricas, inclusive, de quantidade de merge request que você abria. Então, como que... E isso eu vejo, assim, principalmente hoje lá, interagindo com o pessoal do Twitter, eu vejo que isso é uma cultura muito comum. Então, será que a gente está fazendo isso além também no dia a dia? Será que a gente está tendo essa cultura no dia a dia? Ou ela é uma coisa mais que a gente deseja ter? Complexo, hein? É engraçado, né, sobre isso daí, né? Você vai com comunidade de merge request e tal, e eu venho de uma época lá, há 84 anos atrás. Quando tudo era mato. que a gente, assim, tinha lugar que queria... O primeiro lugar que eu entrei, ele contava linha de código. Eu, enquanto dev, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu. Aí o tempo passa, né? As coisas evoluem, e aí surgiu um negócio revolucionário chamado pontos de função. Quem passou por essa merda sabe. Essa é polêmica. De quem é especialista em cálculo de ponto de função, né, mano? Porra, eu tenho um curso de pontos de função realizado nessa época. Rapaz, Topperson, só que não. Então, assim, hoje, né, quando a gente fala, né, de métricas, né, de busca e tal, a gente precisa realmente focar, assim, voltando lá nas bases da agilidade, em coisas que estão realmente gerando valor, né? Então, a quantidade de merge request não gera valor porra nenhuma se não foi pro ar, saca? Então, tanta coisa que a gente precisa reavaliar, né? Não adianta nada o cara fazer o melhor código do mundo e ninguém usar, né? A gente já falou isso aí várias vezes, né? E, Fernando, eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica também, que até um dia eu respondi um colega no Twitter, ele falando que é o seguinte, cara, o bom gestor, métricas é importante, métrica é essencial. Essa minha afirmação, ela em momento nenhum diminui a importância da métrica, mas a métrica é saudável. Mas também o bom gestor, ele conhece seus liderados, que é o seguinte, não é uma métrica de pull request que vai, por exemplo, enganar o gestor se ele estiver realmente atento à equipe dele, né? O gestor, ele conhece, ele sabe, claro que ele não vai ter uma ciência plena, mas ele com certeza tem uma boa noção, né, do ritmo de cada um, do estilo de cada um, do que cada um realmente entrega, né? Então, para também não ficar uma visão, acho que muito ferramentista, né, muito distante, muito fria, eu também queria colocar essa perspectiva de que às vezes o pessoal subestima o velho método, né, que é o do olho, que é o do lado ali, né? Então, eu acho que também isso existe bastante, viu, honestamente. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens, acesse o site devscansados.com.br. Então, acho que o último ponto agora mesmo pra gente falar, que eu acho que o que todo mundo do podcast quer saber, né, é como é que a gente lida com o ego. Então, né, não só do sênior de 2 anos, porque assim, a gente vê que, querendo ou não, tá muito no mercado, isso não é nem meme mais, é uma coisa muito comum. Como é que a gente faz para lidar com o ego de gerenciados, dos managers? Como que a gente pode fazer isso? Nossa, deixa essa pergunta por último, que é mais difícil, né, Bruno? É para todo mundo refletir. Para não desanimar. Enfim, ego, o foco eu acho que sempre tem que ser no trabalho da pessoa, nas atividades, isso qualquer feedback, né? Dar um feedback bem assertivo, dar um feedback com coisas que aconteceram, dar exemplos, mostrar como é que a pessoa pode melhorar. Enfim, boas práticas mesmo de gestão. Nunca levar aquilo para o pessoal, nunca dar feedbacks pessoais. Ali a pessoa que trabalha com você, vocês estão só no âmbito do trabalho mesmo. Enfim, eu acho que, tirando isso, é ter jogo de cintura, né? Porque cada pessoa vai agir de forma diferente, nem sempre a mesma fórmula vai funcionar para todo mundo. E eu acho que é assim, pelo menos, que eu lido aí no dia a dia.
Sobre ego, né, na verdade, né, uma coisa que geralmente, né, as empresas não querem justamente pessoas com ego muito forte, né, muito elevado. Então, se isso é um problema para você, gestor, vai entrar muito também na avaliação da cultura da empresa, né, da onde você está entrando, da onde você está, né, ou criar mecanismos para que a empresa não tragam pessoas já que demonstrem isso desde o processo seletivo, né, vamos dizer assim. Então assim, né, lidar com isso é né, é o que a gente chama de trabalho de formiguinha, né? Mas se a pessoa já está lá e já tem essa característica de ter ego inflado, de ter... geralmente é problema de comunicação, né? Isso tudo também, né? Então assim, nosso trabalho é no dia a dia tentar entender o porquê que isso acontece, o que tá afetando essa pessoa, por que geralmente é uma tática defensiva também dessas pessoas, né? Colocar o ego acima das necessidades, né? Acima da empresa, vamos dizer assim. Então, assim, é trabalho de formiguinha, é dia a dia conversar com as pessoas, usar as táticas, as técnicas que tiver, buscar referência, estudar também, né? Enquanto gestor, a gente fala que o dev estuda muito, mas o gestor, coitado, geralmente estuda coisa que ele nem sabia que teria que estudar um dia na vida. A gente que já foi dev, né, Alex? A gente que já veio dessa já, a gente teve que estudar comportamento pessoal, tá ligado? Como que a pessoa faz, por que ela faz algumas coisas. Então, eu também buscar referências, né? Se você chegou num lugar que isso já acontece, é buscar referências de como lidar, né? E, cara, tem milhares de ferramentas para isso, a internet tem documentada de milhares de maneiras para você responder, mas não é fácil e não vai ser. E se fosse fácil, não precisava da gente, né? E as pessoas, né? São pessoas têm medo. Eu entendo que é uma grande defesa, na verdade. E eu entendo que tem essa escola do ego, mas a gente tem uma literatura vasta aí também sobre o poder da vulnerabilidade, né? E como isso ajuda a construir times por meio de raporte, relações. Então, eu acho que no final do dia, isso não seria diferente em nenhuma área. Eu acho que a área de marketing tem as estrelas dela, a área da publicidade e propaganda tem muitas estrelas, a área de produtos extensivamente também. Então eu acho que é gente, cara, e onde você tiver gente, você vai ter esses jogos de poder e às vezes as pessoas vão ter que se desconstruir para sair do outro lado. Então não vejo como exclusivo de área técnica. Eu acho que a área técnica deveria ter até menos, na verdade. Porque tudo, né, é sempre um pouco mais complexo. E aí é diferente de showbiz, por exemplo. Mas é verdade. Né? Mas tem muito dev aí que se acha o artista do código, né? Então. É bom mesmo, né? Tem cara que é super bom. Enfim, eu acho que tem de tudo, gente. Pessoas. Onde você tiver gente, você terá questões de ego, você terá questões de autoconfiança também, né? E eu acho que, não sei, assim, eu acho que faz parte, cara, faz parte. É que nem o recruta que entra no exército, né? Tem 2 livros muito bons sobre liderança, eu recomendo a todo mundo que gosta de liderança e gosta de literatura militar também, que é a dicotomia da liderança e o liderança extrema, que é o Extreme Ownership. E aí eles contam um pouco como eles vão desconstruindo o ego da pessoa no treinamento militar, né? O treinamento militar dos fuzileiros navais e da divisão SEALs, que é a tropa de elite deles. E aí eles vão contando como vai desconstruindo essa questão do ego por meio de treinamento, de grupo. E assim, é meio que isso, gente. Sempre vai ter. Eu acho que não é exclusivo da nossa área. Completando isso do ego, assim, eu acho que, principalmente para mim, né, que sou pessoa mais nova da TI, uma das coisas que ajudam muito e que faz o diferencial, gente, é uma gerência competente. Porque, assim, você pode ter dois caminhos, assim. Uma de pessoas que reforçam, né, esse ego, assim, ou então você tem um papel, aquele que acaba sendo chefe mesmo, de mandar, assim, e você acaba ficando incapaz de desenvolver sua soft skills, e você acaba ficando mais ainda uma pessoa muito técnica, ou você tem uma pessoa que não só te auxilia no seu desenvolvimento técnico, como ela também só te auxilia no seu desenvolvimento profissional, do que você quer e etc. Então, ter essa gestão é uma coisa que, assim, para mim foi essencial. Fica a dica aí para quem também está conhecendo. Por isso que hoje, do papel de sênior de 2 anos, eu acho que vale muito também a gente olhar o plano de carreira e etc. Eu lembro que eu postei isso no Twitter e veio um pessoal bastante nervosinho, porque eu falei desse negócio que, muito além de querer leiloar,
Claro que a gente quer receber bem, tipo assim, às vezes a gente quer receber mais do que o que a gente dá conta. Mas eu acho que pensando também ao longo prazo de carreira do que você quer é muito importante. Eu falo isso com propriedade, porque eu já fui a pessoa que só queria ganhar dinheiro. Assim, eu ainda tenho muito disso, mas assim, ver ao longo prazo também é importante. Então, não é uma crítica quem tá 3 meses mudando e ganhando mais, porque aí você já tá no momento da sua carreira que você tá ganhando, sei lá, 10 mil, e é claro que você não vai te colocar num papel de júnior por conta do seu salário alto. Não é isso, mas mesmo que você tenha o título de sênior com 2 anos de experiência, saber que você ainda tem muita coisa a desenvolver e não assumir isso como... não deixar que o ego afete o seu aprendizado em outras habilidades que hoje, igual a gente falou mais cedo, fazer desenvolvimento de software é muito além também do que a parte técnica. A parte de soft skills ela é essencial, e não só na tecnologia, mas eu acho que em qualquer outra área. Então, não tem problema você ter esse cargo, mas aceitar que você tem coisas a aprender também é essencial. É isso, acho que a gente passou o recado como um todo agora, né? Acho que a humildade é uma base de convivência em qualquer lugar, né? Não só na área de trabalho, mas até mesmo amizades, né? Pessoais e tal. Se você é uma pessoa chata, sinto muito, mano. Você vai ficar excluído às vezes mesmo do rolê. Não seja a pessoa que o pessoal vai no happy hour falar mal. Então, assim... Exato. Lembrando que a gente tem a nossa loja também, loja.devscansados.com.br. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no LinkedIn, que agora a gente é chique, tá passado? Agora alguém cuida, né, do LinkedIn, e não sou eu. Eu não vou nem falar como que é, porque que nem vocês ouviram no último episódio sobre a presidente de 2 anos, porque não é mais um sênior de 2 anos, é a presidente de 2 anos que sou eu. Exato. É isso aí. Não deixe de curtir, comentar e lembrar ou indicar o podcast para os seus amigos também. Meninos, foi um prazer. Alex, Thaís. Prazer, Luiz. Muito bom Prazer, conhecer. Luiz. Foi excelente. É isso. Tchau. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Obrigado, Valeu. Até mais. Valeu. Tchau.